Eles queriam, como refém, que Bolsonaro cedesse e entregasse todo o seu capital político na mão de alguém que não defende as mesmas bandeiras que ele. E ele escolheu o Flávio Bolsonaro. Ele dobrou a aposta. E o resultado é que, de repente, todo mundo tá falando, entregou pro Lula a vitória. Bom, eu até achei estranho na hora que eu falei, cara, mas será? Já? Tá aqui, ó. Instituto Veritá. Flávio empata em disputa direta contra Lula em 2026. O Alcolumbre, ele abre a caixa de Pandora contra o STF e promete mexer no mandato dos ministros, na recondução, impeachment e mais. Pessoal, o Alcolumbre, ele tá com sangue nos olhos contra o STF. É isso mesmo, ministros do STF estão revoltados com o próprio presidente do STF. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. União Brasil decide expulsar Celso Sabino, ministro do Lula. Desligamento aconteceu nesta segunda-feira. A União Brasil expulsou o ministro do Turismo Celso Sabino. A decisão é da comissão executiva do partido. Além de expulso, o partido decidiu cancelar a filiação de Sabino. A saída teria sido causada pelo fato de Celso Sabino decidir permanecer no governo Lula, apesar da ruptura que a União Brasil teve com a gestão petista em setembro. As informações são do Metrópolis. Com apenas 3 dias como pré-candidato, Flávio deixa PT em surto em nova pesquisa. É isso mesmo. O panorama político para 2026 ganhou novos elementos após a divulgação de um levantamento do Instituto Veritá, realizado logo depois do anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. De acordo com o Instituto, quando observado uma eventual disputa direta entre Flávio e Lula, os números revelam um cenário de equilíbrio. Veja o vídeo. Mas Flávio Bolsonaro não é viável, dessa forma vai entregar a vitória pro Lula, pelo menos é o que diz a Faria Lima, o Centrão, a imprensa. Gente, pelo amor de Deus, é sério que a gente vai cair no papo do Centrão, no papo da Faria Lima, dos Faria Limers? Bom, agora nós já temos o quê? 4 ou 5 dias desde que o Flávio Bolsonaro anunciou que ele vai ser o candidato com apoio do Bolsonaro, que nesse momento é refém, prisioneiro político, que está sendo torturado numa salinha lá na Polícia Federal. Eles queriam, como refém, que Bolsonaro cedesse e entregasse todo o seu capital político na mão de alguém que não defende as mesmas bandeiras que ele. E ele escolheu o Flávio Bolsonaro. Ele dobrou a aposta. E o resultado é que, de repente, todo mundo tá falando, entregou pro Lula a vitória. Bom, eu vi uma matéria que saiu agora no Antagonista, que eu quero trazer para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Eu até achei estranho na hora que eu falei, cara, mas será? Já? Tá aqui, ó. Instituto Veritá. Flávio empata em disputa direta contra Lula em 2026. Apesar disso, sondagem aponta que Tarcísio de Freitas e Michele seriam candidatos mais competitivos na eleição do ano que vem. Do outro lado, uma eventual simulação de segundo turno contra Lula, Flávio seria 39 dos votos totais, 39,2 dos votos totais contra 39,8. Aí eu falei, cara, será que essa pesquisa é assim mesmo? Flávio já explodiu dessa maneira em 4 dias? Conheço o dono do Veritá e pedi para ele me enviar o PDF da pesquisa. Lembrando, Veritá é uma pesquisa que costuma acertar muito. Aqui na minha cidade mesmo, para a Prefeitura de Goiânia, ela foi a que mais chegou próxima do resultado real. Então eu fui lá e peguei uma olhada, dei uma olhada na PDF da Veritá, tá aqui, se você quiser fazendo o print para dar uma olhada. Cheguei aqui, tá lá a pergunta, ó. Em 2026, haverá eleição para presidente. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Olha o resultado. 50,4% Lula, 49,6% Flávio Bolsonaro no segundo turno. Aí vem Tarcísio, aí vem Michele, não, aprova ou desaprova do Lula. A questão é, olhando para essa pesquisa agora, tá aqui, ó. Olha o resultado que nós temos. Empate. Nós temos menos de 1 ponto de diferença, ou seja, está dentro da margem de erro. Flávio, que foi lançado agora, tem 4 dias. O sistema está lançando o Tarcísio, tem 1 ano.
O Flávio foi lançado há 4 dias e em 4 dias ele já empata com o Lula. Olha isso aqui, gente. Já empatou com o Lula. Isso, tá bom, mas isso é uma pesquisa. Saiu uma outra pesquisa que é a do Polymarket, que eu quero mostrar para vocês. Essa pesquisa aqui, ó. Essa aqui é do Polymarket, que eu também peguei o PDF dela, tá? No Polymarket, tá aqui, ó. Lula com 34,1, Flávio Bolsonaro com 28,8. Cara, me desculpa, mas em 2022, com o Bolsonaro na presidência, quando saíam as pesquisas, a diferença entre os dois não era tão pequena quanto essa diferença entre Flávio e o Lula. E aqui no segundo turno, 42-38. Nós temos aí, nós temos 3 pontos, né? 3 pontos alguma coisa de diferença, 3,9 de diferença entre os dois. Só que tem uma diferença. Lula está na presidência com a máquina, o Flávio foi lançado às 72 horas, a menos de 100 horas. Nós não só temos chance, como eu acredito que nós vamos vencer. Toda a direita vai se unir. Ano que vem nós vamos ter um processo de destruição econômica, de depredação do Estado. O centro não vai ter outra opção a não ser se juntar com o candidato que estiver em primeiro lugar. Indo para o segundo turno, eles não vão ter outra opção. Eles vão ter que nos apoiar. Nós vamos ter um Brasil, uma mobilização como nunca jamais foi vista antes. Sinceramente, eu sei que muita gente queria o Tarcísio, porque o Tarcísio era o menos arriscado. Mas uma decisão foi tomada. Pegou o lado mais arriscado, mas é o lado que não tem o apoio do Centrão, da Faria Lima, mas é aquele lado que é 100% a continuidade do que o Bolsonaro fez. Você entende isso? A grandiosidade? Ter Bolsonaro na urna eletrônica, você ir lá e digitar 22 e aparecer Bolsonaro para você votar. Nesse momento em que o mundo, não é só o Brasil, está vendo a perseguição contra o Jair Messias Bolsonaro, a injustiça que foi feita contra ele, nós teremos de novo um presidente Bolsonaro. Eu vou te falar, no começo eu até fiquei meio preocupado, vendo as pesquisas agora, vendo a forma que as redes sociais... E outro detalhe, né, que rapidamente eu quero falar, a forma como as redes sociais explodiram, cadê aqui, ó? Até salvei aqui, ó. A forma como as redes sociais explodiram absurdamente depois que o Flávio foi colocado como candidato. Olha só. Caralho, aí. Flávio absorve capital digital de Bolsonaro no WhatsApp. E aí tem uma métrica aqui que mostra o tanto que o Flávio amarelo, aqui, o tanto que o Flávio cresceu nos últimos dias. Isso aqui, cara, mostra que o pessoal a militância que antes era do Bolsonaro tá indo pro Flávio agora. Aqui, ó, o crescimento dele, absurdo, só nos grupos de WhatsApp. A militância está reativada. Isso que eles não conseguiram calcular essa equação. Nós tivemos a militância, nesse momento, ela foi reativada por completo. A militância está assim, agora nós temos um foco, vamos trabalhar. E eles não têm noção do que a militância digital, a militância de patriota é capaz de fazer no Brasil. Sem outra saída, Congresso finalmente cria coragem e reage ao STF. É isso mesmo. O senador Everton Rocha apresentará nesta segunda-feira o relatório que atualiza a lei do impeachment no Senado Federal. O projeto reformula a lei de crimes de responsabilidade e estabelece novas diretrizes sobre quem pode iniciar processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. A iniciativa surge como resposta à decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que limitou a possibilidade de afastamento de integrantes da Corte. Além disso, a reação do Senado não deve ficar apenas nisso. O Alcolumbre ele abre a caixa de Pandora contra o STF e promete mexer no mandato dos ministros, na recondução, impeachment e mais. Pessoal, o Alcolumbre ele tá com sangue nos olhos contra o STF, ou pelo menos ele quer parecer que ele está assim. E tudo indica que ele vai querer se vingar do STF pela decisão do Gilmar, que está blindando os ministros do STF, abrindo aí uma caixa de ferramentas. E eu vou mostrar tudo o que está acontecendo sobre isso e o que tem dentro dessa caixa em 3 pontos. Primeiro, vamos ver o que tem nessa caixa aí, então, do Alcolumbre para ser usado contra o STF. Segundo, vamos ver se o Alcolumbre tem os votos necessários para usar essas ferramentas. E terceiro, eu vou mostrar que o Gilmar ainda tem uma carta na manga contra o Alcolumbre.
Vamos então para o nosso primeiro ponto. Ó, gente, nos bastidores, o Alcolumbre está em pé de guerra com o Gilmar Mendes. Ele está preparando aí várias propostas contra os ministros do STF e vai abrir uma verdadeira caixa de Pandora contra os ministros. Presta atenção nisso aqui, ó. A caixa de Pandora, ela é um mito grego que diz que o Zeus deu essa caixa para a Pandora nunca abrir a caixa. Mas a Pandora abriu a caixa e acabou liberando males que atingem toda a humanidade. Guerra, morte e sofrimento. Aí, no desespero, ela fecha a caixa e a única coisa que tinha restado lá era a esperança. Agora, o Alcolumbre, ele quer abrir a caixa de Pandora contra o STF. Ele quer colocar sabatinas para os ministros de 5 em 5 anos. Isso quer dizer que haveria uma espécie de reavaliação dos ministros aprovados a cada 5 anos para ver se eles estão cumprindo bem aí os seus requisitos constitucionais e cumprindo sua função de maneira satisfatória. Isso colocaria os ministros, aliás, aos pés do Senado. Geraria aí uma espécie de submissão. Alcolumbre ele também quer aumentar o número de ministros de 11 para 15 e distribuir as novas indicações, os novos 4 ministros, para outros atores diferentes do presidente. A Daniela Lima, ela revelou como que isso aconteceria. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos no que ela diz. Ó. Uma indicação seria feita pela OAB, uma seria feita pela Câmara, uma pelo Senado e uma pelo Ministério Público Federal. Aí, a Daniela Lima, representando o interesse do Gilmar Mendes, critica a ideia dizendo o seguinte, olha aqui, ó. Quem é que funciona assim hoje? O Tribunal de Contas da União. E é uma dificuldade muitas vezes, porque você tem quadros que vão muito mais pelo corporativismo do que pelo notório saber jurídico e reputação ilibada, que são os 2 requisitos que a Constituição pede para que você tenha alguém no Supremo Tribunal Federal. A Daniela simplesmente ela não consegue criticar o fato de que as indicações do Lula foram de pessoas sem qualquer notório saber jurídico. Cadê o notório saber jurídico do Zanin? Ele foi apenas o advogado do Lula. Ele não tinha um mestrado, um doutorado, não tinha um grande livro, um grande artigo, uma grande tese, nada. E o notório saber jurídico do Toffoli, hein? Mas, voltando para as novas armas do Alcolumbre, ele também quer fixar mandatos para os ministros do STF. E essa questão aí dos mandatos é antiga. E ela já foi debatida tem alguns anos, mas o Alcolumbre ele tinha segurado essa proposta e agora ele não tem mais motivo para isso. Então, apesar do desejo de Alcolumbre ser apenas se vingar aí do ministro Gilmar Mendes, segurar essa questão da blindagem, para não perder poder como Senado Federal, como instituição, isso pode ter nos dado esperança de que, de alguma forma, alguma coisa para controlar os ministros do Supremo possa vir a ser aprovada. Mas, será que o Alcolumbre ele teria os votos suficientes para isso no Senado? Ó, enquanto eu explico isso para vocês, aí vai sentando o dedo no like, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para a voz da indignação de todos nós aqui conjunta e mais longe e bora aqui para o segundo ponto. Vamos lembrar que o governo ele não conseguiu nem segurar a urgência da anistia, que lá na Câmara dos Deputados foi aprovada por 311 votos. Além disso, o Senado ele também já produziu um pedido de impeachment do Moraes, que contou com 41 senadores, vocês lembram disso, gente? E isso contra a vontade do próprio Alcolumbre, que é aliado do Moraes, e disse que não pautaria o pedido de impeachment nem com 81 senadores. Agora, imagina agora com a pressão do presidente do Senado jogando a favor, se eles não vão conseguir os votos suficientes para aprovar o que for necessário. Só que o Gilmar ele tem uma carta na manga, e eu vou mostrar isso para vocês agora nesse nosso terceiro ponto. Veja que o Gilmar ele diz na decisão dele, que brindou o Supremo, essa decisão recente, olha o que ele diz aí, ó. Eu vou ler para vocês, tá um pouquinho pequenininho que é PDF, eu não consigo ampliar, mas olha aqui, ó. Ele disse, medidas orientadas por propósitos de intimidação ou retaliação contra membros do STF são flagrantemente inconstitucionais, ainda que, presta atenção, ainda que travestidas de reformas legislativas ou constitucionais. Não há espaço legítimo para manipulações institucionais que, a pretexto de reorganização normativa, busquem submeter o Poder Judiciário a constrangimentos políticos ou esvaziar as suas funções constitucionais. Veja que o Gilmar diz, então, que medidas de retaliação ao STF são inconstitucionais, ainda que sejam travestidas de reformas legislativas ou constitucionais. Com isso, o Gilmar indica que ele vai derrubar qualquer medida que tente contra-atacar o Supremo Tribunal Federal. Fora que o Supremo tem um monte de rabos
nas mãos, rabos presos nas suas mãos de parlamentares com investigações, inclusive o próprio ministro, o próprio presidente do Senado Federal. Todo mundo ali com o rabo preso para chamar de seu diretamente nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Olha, eu acho que é possível que o Gilmar reaja assim, mas a reação institucional de ficar derrubando medidas aprovadas no Congresso tem limites, porque a caixa de Pandora lá do Congresso é ilimitada. É muito mais perigoso do que ficar derrubando o que o Senado faz, o fato de que existem várias investigações de senadores lá no Supremo. Então a primeira coisa que o Congresso tinha que fazer era derrubar o tal do foro privilegiado. Agora, toda essa situação, toda essa briga me traz esperanças de que, enfim, a gente vê uma luz no final do túnel para limitar os abusos do Supremo. Mas e você? Você acha que essa briga aí com a Alcolumbre nos traz esperanças? Deixa aí a sua opinião para a gente ler nos comentários. E Edson Fachin propõe código de conduta para STF e irrita colegas. Presidente do STF pretende usar o CNJ para o fim. Entenda. É isso mesmo. Ministros do STF estão revoltados com o próprio presidente do STF. E o presidente, como vocês sabem, é esse aqui, o Edson Fachin. E o que foi que o Edson Fachin fez, ou está pensando em fazer, que está deixando tantos ministros ali da nossa Suprema Corte revoltados, indignados, chateados com ele? Será que o Edson Fachin abriu o inquérito para usar para perseguir pessoas e manter esse inquérito aberto há 7 anos? Ou será que o Edson Fachin fabricou um julgamento para prender adversários políticos do Lula? Será que o Edson Fachin viajou no jatinho com um advogado do Banco Master e aí o Edson Fachin vai lá e puxa toda a investigação para si, blindando as investigações? Ou será que o Edson Fachin vai viajar e vai participar de eventos financiados por empresas corruptas? O que será que o Edson Fachin fez? Será que ele mandou censurar centenas de portais de imprensa no Brasil porque eles falam que ele não gosta? Não. Edson Fachin deixou muitos ministros do STF revoltados justamente porque, como presidente do STF, ele entendeu que está na hora de baixar a bola e criar uma coisa chamada Código de Conduta. Fachin propõe código de conduta para o STF e irrita outros ministros. Olha a que ponto nós chegamos. Ministros estão irritados porque o presidente da corte quer colocar certas balizas, certos parâmetros, literalmente um código de conduta. O presidente do STF, Edson Fachin, quer criar código de conduta para ministros da corte e de tribunais superiores baseados em modelo alemão. Vamos ver o que diz esse código de conduta e por que esse povo está tão revoltado. Edson Fachin colocou em debate internamente na corte a criação de um código de conduta para integrantes do Supremo e de outros tribunais superiores. A proposta de Fachin, segundo fontes do STF, prevê a elaboração de um código de conduta com base na experiência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, como é chamada a Suprema Corte Alemã. A ideia do presidente do STF é de que o código preveja, por exemplo, limites ou restrições para a participação de ministros em eventos privados. Tipo, empresa que participa do carbono, empresa que rouba, Banco Master. Olha, me desculpa, mas se você julga uma empresa, eu acho que não é bom você ser financiado por ela. Pode passar uma mensagem de descredibilidade para a população brasileira. Algo que rende muitas críticas aos magistrados brasileiros atualmente. A coluna apurou que a iniciativa de Fachin irritou alguns dos outros ministros do Supremo, sobretudo os da ala mais garantista, que costumam organizar ou participar de eventos externos. Atualmente já existe um Código de Ética da Magistratura elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O STF e os tribunais superiores, porém, não são submetidos a esse código. Fachin está querendo fazer o seguinte, olha pessoal, vocês destruíram a Suprema Corte, colocando vergonha aí no Sepúlveda, quem mais que eram? Moreira Alves, Nelson Jobim, pessoas que passaram por essa corte, que fizeram história, super respeitados. Os ministros da atualidade envergonham a Suprema Corte, todos os dias são 5, 6 artigos de opinião e editoriais da grande imprensa brasileira, até na Globo, falando que o STF surtou. Devaneio napoleônico, gente. Olha o que é que falaram do Alexandre de Moraes. Devaneio napoleônico. Uma corte paquistanesa saiu dos trilhos. O brasileiro vê o Brasil como uma ditadura do judiciário. E tudo que Fachin quer falar é o seguinte, olha,
Eu acho que não pega bem você ir para eventos financiados por empresas que vocês estão julgando, né? Porque depois você dá um resultado, dá uma decisão e aí as pessoas acham que não é uma decisão técnica. Então vamos tentar parar com isso. Ou talvez seria interessante colocar no Código de Conduta que ministros da Suprema Corte não poderão votar em processos que estão como escritórios de advocacia parentes deles. Porque parece que falam por aí que existe até uma tabela. Pagando tantos milhões por determinado escritório, você vai conseguir um voto favorável de determinada pessoa da Suprema Corte. Isso é o que se fala em todas as ruas do Brasil. Essa corte que defende a nossa democracia. E aí vem Gilmar Mendes, é claro, nunca vamos esquecer disso. Gilmar Mendes falando que agora é proibido impeachment de ministro do STF, justo quando sai o escândalo do Banco Master. O que o Fachin está pedindo é o mais óbvio e o mais sensato. Não há nada absurdo, extravagante, exagerado. É um código de conduta que fala que ministros não possam participar de eventos nos quais empresas privadas têm processos a serem julgados por esses mesmos ministros. Cara, chega num ponto em que o presidente do STF tem que fazer isso, porque antes, sabe por que não existia um código de conduta? Por que nunca existiu? Porque os ministros da Suprema Corte Brasileira, eles sabiam se conduzir. Eles tinham princípios e valores, eles sabiam quais eram os seus limites, existia uma autocontenção. Não precisava de ter um livro, um regimento interno, porque eles não eram militantes lunáticos, usando da toga e destruindo a credibilidade de uma instituição extremamente importante como a Suprema Corte. Só que essas pessoas como Sepúlveda Pertence, Moreira Alves, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa, essas pessoas não existem mais na Suprema Corte Brasileira. O que nós temos é Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino. Infelizmente, a gente vai ter que realmente... Eu espero que aconteça, que seja levado adiante e executado o Código de Conduta para saber, né? Eles não vão respeitar o Código de Conduta, não respeitam a Constituição, vão respeitar um Código de Conduta.